Olá, de volta com a Lei Complementar número 34, falando agora dos órgãos de apoio administrativo, artigo 86 e artigo 87 da Lei Complementar número 34, tá? O que nós temos aqui, ó? Artigo 86, ó. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 66, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais, disciplinará os órgãos e os serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público, organizados em quadro próprio de carreira, com os cargos e as funções que atendam às peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais. Gente. Eu estou falando da lei, gente, que organiza, né, que fixa o quadro, tá, de servidores do Ministério Público, o quadro, tá, da esfera administrativa dos órgãos de apoio administrativo do Ministério Público. Tá? Então lá eu vou ter toda a definição, né? A definição dos respectivos cargos, a definição dos respectivos órgãos com as suas atribuições, enfim, estou falando de uma lei de iniciativa privativa de quem? Do PGJ, já vimos isso lá no artigo 66, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Para falar a verdade, a informação mais importante que tem aqui no artigo 86 é justamente essa, tá? Lembrar que a fixação do quadro de servidores do Ministério Público, né? A fixação do quadro de quais serão os órgãos de apoio administrativo é uma lei de iniciativa privativa de quem? Lei de iniciativa privativa do PGJ, tá? Então, a lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 66, parágrafo 2º da Constituição do Estado, disciplinará os órgãos e os serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público, organizados em quadro próprio de carreira, com os cargos e as funções que atendam às peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais. Estou falando justamente da organização do quadro de apoio administrativo do Ministério Público, né? De modo que os servidores do Ministério Público sejam lotados dentro dos respectivos setores, né? Exercendo as respectivas funções que estão previstas nessa lei de iniciativa privativa do PGJ. Isso que é importante, tá? Agora é o seguinte, em uma questão de concurso, eu acho difícil o examinador explorar o 86, porque ele vai ter predileção pelo 87. Olha só o 87 e podem marcar o artigo 87 da Lei Complementar número 34. O que nós temos aqui? Ó? O cargo de diretor-geral da Procuradoria-Geral de Justiça será provido por servidor ativo, pertencente aos quadros específicos de provimento efetivo ou mediante recrutamento amplo. Então, olha só, o quadro de diretor-geral da Procuradoria-Geral de Justiça será provido por servidor ativo, pertencente aos quadros específicos de provimento efetivo ou mediante recrutamento amplo. Então percebam que o cargo de diretor-geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, né? Enfim, que vai comandar todos esses órgãos de apoio administrativo, eu posso ter tanto um servidor da instituição como alguém de fora da instituição, porque é um cargo de recrutamento amplo. Cuidado com o finalzinho do artigo 87. E no parágrafo único eu tenho outra informação importante em termos de concurso. Ó. Exige-se, para o preenchimento do cargo de que trata esse artigo, formação superior compatível com as funções a ele inerentes. Detalhe, o concurso não pode colocar que é necessário a formação em direito, exclusivamente formação em direito. Tem que ser uma formação compatível com as funções a ele inerentes. Pode ser uma formação em direito, pode ser uma formação em administração pública, tá? Então perceba que eu tenho uma questão aqui, ó, que é uma questão subjetiva. Eu não posso falar que necessariamente eu tenho que ser bacharel em direito para ser diretor-geral do Ministério Público, tá? Então cuidado com a regra do artigo 87. Falando dos dois artigos, 86 e 87, o examinador vai vir justamente no artigo 87, ó. O cargo de diretor-geral da Procuradoria-Geral de Justiça será provido por servidor ativo, pertencente aos quadros específicos de provimento efetivo ou mediante recrutamento amplo. Não se esqueçam desse ou mediante recrutamento amplo. Exige-se, para o preenchimento do cargo de que trata esse artigo, formação superior compatível com as funções a ele inerentes, tá? Então, atenção, cuidado aí com a regra do artigo 87. Com isso, a gente finaliza este pequeno vídeo, tá? E no próximo encontro, a gente vai falar a respeito dos órgãos de assessoramento do Ministério Público, que são órgãos auxiliares do Ministério Público, como a gente já estudou lá no artigo 4º da Lei Complementar número 34, ok? Então, ó, nosso próximo encontro, artigo 88, né?
E não só 88, 88 e 89, falando especificamente aí do Procurador-Geral de Justiça adjunto, ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro.